Boa tarde, meus amados. É com muita alegria que estamos novamente reunidos aqui para adorar a Deus e para mais uma aula, amém? Então eu quero agradecer, vamos fechar os nossos olhos e vamos estar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais esse momento que possamos estar reunidos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dá, Senhor, meu Deus, discernimento, Pai, para aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos para a nossa terceira aula, amém? Que tem como título hoje, né? Sou livre para escolher, amém? Então, eu quero dizer a vocês, fazer uma pergunta. Quem sabe o que é um contrato? Amém? Se você não sabe, vamos aprender hoje, amém? Então, um contrato, tá? É um acordo firmado entre duas pessoas ou famílias ou empresas, né? E o contrato, ele garante, né, que os envolvidos cumpram os seus deveres, que tem que ser, contrato é um acordo escrito num papel, né? E ali vai explicando tudo os deveres, o que tu pode e o que tu não pode fazer com algo que tu vai colocar, né? Então, hoje, tá? Eu trouxe um para vocês e nós vamos ler, que diz assim, ó. Vou botar aqui bem pertinho, ver se você pode entender. Diz assim, ó. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Isso aqui, ó, é um contrato, tá? Que Deus fez. Amém? E agora, né? Deus, ele tem muitas bênçãos para nós. Amém? Muitas bênçãos espirituais, né? Para os seus filhos. E a garantia de que ele nos dará essas bênçãos, tá? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, portanto, nós recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus, né? Como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador, né? E como diz o versículo, que nós devemos louvar ao Senhor, né? Como diz aqui, ó, o Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória, amém? Então,
vamos ver lá em Efésios 3, tá? Que diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre os ensinamentos de Deus. Amém? Sobre os ensinamentos que o apóstolo Paulo levou para aquela igreja de Éfeso, né? Porque era uma igreja que eles não sabiam nada, que eles não tinham conhecimento sobre a fé e o amor de Deus, né? Então, eles desconheciam os dons espirituais ou bênçãos que Deus tem para nós. Então, lá no mesmo capítulo, né, de Efésios, no versículo 5, também nos diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a salvação, certo? Então, nós somos perdoados, né? E o Espírito Santo passa a morar em nós. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. E quem entende que Jesus é o Salvador, né? E recebe a Jesus, né? Tornamos filhos de Deus, como eu já havia explicado nas aulas passadas. Amém? Então, a partir do momento que nós recebemos a Jesus na nossa vida, né? Nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, né, que como eu também havia explicado, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem junto e habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos guia, que nos mostra as coisas erradas que nós temos fazendo na nossa vida. É Ele quem transforma a nossa vida. Amém? Então, Ele passando a habitar dentro de nós, Ele é a nossa garantia, né? A garantia de que receberemos todas as bênçãos de Deus. Amém? Então, e como se a sua presença fosse um contrato entregue por Deus, certo? Assim como aquilo ali que eu mostrei para vocês, ó, é um contrato, né? Aqui tu vai tudo assim, ó. Por exemplo, eu vou alugar um apartamento, tá? Então ali vai ser dito, colocado tudo. Eu tô alugando um apartamento situado em um endereço tal, no bloco tal, no condomínio tal, né? Então, o que vai mostrar aqui nesse contrato? O que eu posso e o que eu não posso fazer
dentro daquele apartamento. Ou seja, eu tenho que, assim como eu recebi o apartamento em ordem, eu tenho que entregar o apartamento em ordem. Eu não posso trocar pintura, eu não posso danificar o imóvel. Então, tudo vai escrito aqui e a gente assina embaixo, certo? Então, aquilo ali me dá a garantia também de que o dono do imóvel vai cumprir. Por exemplo, eu aluguei por 6 meses, então dentro daquele prazo ninguém pode me tirar de dentro daquele apartamento, né? A não ser, claro, que eu venha fazer algo de muito grave, né? E assim é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, então ele vai nos transformar de dentro para fora. E ele é a nossa garantia de que Deus, né? De que nós recebemos a Deus, de que nós recebemos a Jesus, e aquilo ali é a nossa salvação a partir daquele momento. Então, o Espírito Santo, quando habita em nós, ele é a nossa garantia de que nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, e o Espírito Santo também, ele é a garantia de que nós vamos receber coisas boas de Deus, né? E quem rejeita o sacrifício de Jesus na cruz, também rejeita a vida com ele, certo? Com ele na eternidade, porque, como eu disse para vocês, aqui é uma vida passageira, né? Então, um dia, quando a gente vier a morrer, se nós aceitamos a Jesus e se nós, como é que eu vou dizer para vocês? Nós aceitamos a Jesus e nós nos arrependemos das coisas erradas, daquela vida de pecado que nós tínhamos, o que acontece? Nós vamos poder estar na eternidade, viver uma vida eterna com Jesus lá no céu. Amém? E Deus não exclui ninguém da salvação, ou seja, que Ele mesmo predestinou para a humanidade, certo? Mas há alguns que não aceitam a Jesus como único Salvador. Então, e Deus, Ele oferece para sermos salvos por Ele, certo? Agora, daqui um pouquinho vocês já vão entender melhor como é que é. Então, todos precisam da salvação de Deus, certo? Agora, quem crer e for batizado será salvo, como está escrito lá no livro de Marcos, tá? Que diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esta condenação é o que? É a separação de nós com Deus, né? Porque daí nós vamos estar separados. Se nós não crermos em Jesus, nós vamos estar o quê? Separados
de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos estar separados de ter uma vida eterna com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor não nos criou para que fôssemos amigos dele e não inimigos, certo? Glória a Deus. E por isso é que nós devemos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós temos que crer que Jesus é o único. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor não criou para que nos criou para que fôssemos amigos dele. E é por isso que devemos aceitar a Jesus para que nos reconciliamos com Deus. E há muitas pessoas que não aproveitam a oportunidade de ter Jesus na sua vida. Tem gente, amados, que prefere viver naquela vida de tristeza, na vida de pecado, de fazendo coisas erradas, né? Ao invés de aceitar a Jesus. E Jesus, ele tá ali, ó, só te esperando para que tu tome a tua decisão, para que tu diga: Senhor, eu quero te aceitar. Senhor, eu quero viver uma vida plena contigo. Glória a Deus. Mas é muito difícil. Eles ouvem a palavra de Deus, mas eles não querem ter uma vida de compromisso, de adoração a Deus. Muita gente prefere estar indo a bailes, fazendo nessas discotecas, né? Nos barzinhos, bebendo, do que ter uma vida plena com Deus. E por isso que eu te digo, meus amadinhos, que aonde você tomar a sua decisão, Deus, ele vai somente abençoar a tua vida. E é muito importante a nossa decisão, mas tem que partir de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, Santo e poderoso Deus. E Jesus, ele também é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus, ele nos conhece e também conhece todas as coisas. Desde lá, ó, quando nós éramos uma sementinha que foi plantada dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. Deus já te conhece. Deus já me conhecia. Desde que eu era tamanho de um grãozinho de arroz. Deus já sabia quem eu ia ser, como eu ia ser, e Ele já tinha planos para minha vida. E Deus já tem planos para a vida de vocês também. Glória a Deus. E mesmo antes dele criar a humanidade, olhem só, meus amores, a perfeição e a sabedoria de Deus, tá?
porque mesmo antes dele criar a humanidade, ele já sabia que Adão e Eva iriam desobedecer à vontade de Deus, tá? Muito antes dele criar todas as coisas, ele já sabia que eles iriam desobedecer. E foi aí que Deus, tá, planejou, preparou um plano de como ele iria fazer para salvar a humanidade que ele havia criado. Por quê? Porque Deus nos ama e Deus só quer o nosso bem. Deus quer o melhor para as nossas vidas, né? Então, o que ele fez? Ele fez um plano, tá? Para salvar a humanidade dos efeitos do pecado, né? Que são a morte e a separação de Deus. Este é o resumo do pecado, a morte e a separação de Deus. Como eu havia mostrado para vocês, que Deus estava de um lado, havia o abismo e nós estava do outro, né? Então nós estávamos separados de Deus. Não tinha como nós chegar perto de Deus. Não tinha como nós conversar com Deus, né? Então, ele fez um maravilhoso plano da salvação, que foi realizado por intermédio do sacrifício de Jesus sobre a cruz do Calvário. Olhem só, gente, o quanto foi doído para Deus fazer isso e quanto foi grande o amor de Deus pelas nossas vidas. O Filho de Deus que estava com Deus lá no céu, né? Ele teve que deixar a sua glória e nascer como um bebê, como nós, né? E crescer como um homem. Ou seja, que nem eu já expliquei, Jesus ele nasceu e ele cresceu. Jesus foi bebê, foi jovem, ou seja, adolescente, foi jovem e foi adulto, né? Ou seja, para que ele pudesse conhecer todas as nossas dificuldades, todas as nossas situações, né? Que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e ele por fim veio e se entregou para morrer em nosso lugar. Jesus ele já veio com esse propósito ao mundo, para que ele viesse não condenar o mundo, mas que ele viesse salvar o mundo, né? Salvar a humanidade dos seus pecados. Olhem só,
Oh Senhor, Tu é maravilhoso, Pai. E apesar de assumir plenamente, né? Olhem só, apesar de Ele assumir a forma humana, tá? Jesus nunca pecou. Jesus, ele passou por todas as etapas que nós passamos também. De bebê, de infantil, ele foi junior, ele foi pré-adolescente, adolescente, jovem, até se tornar adulto. Mas Jesus nunca pecou, ele nunca fez nada errado, ele sempre respeitou, ele sempre amou, tá? E ele sempre honrou o seu Pai. Amém? Então, por isso, olhem só, por ele nunca ter pecado, o sangue dele que foi derramado no madeiro livra-nos da separação eterna de Deus, como eu já havia explicado nas aulas anteriores para vocês, que havia uma separação através de um abismo, que havia um abismo separando Deus do homem, Deus e nós. Então, Jesus precisava ser criado uma ponte para que nós tivéssemos acesso até Deus, porque Deus ele queria esse acesso conosco, ele queria estar perto de nós, ele queria nos cuidar e ele queria e quer cuidar de nós, ele quer nos amar, ele nos ama, certo? Mas precisava algo, então ele mandou o seu filho, tá? Que desceu, nasceu, se criou, ele cresceu, então para que ele fizesse essa ponte que nos ligasse nós a Deus, certo? Então, Jesus teve que vir para que essa ponte pudesse ser feita. E para que ninguém tenha dúvida de que só por intermédio de Jesus podemos ser salvos. Então ele mesmo deixou um recado para nós. Ele mesmo disse algo e esse algo foi gravado, tá? Como aquele contrato para nos garantir que Jesus ele queria que ficasse garantido ali, mostrado que só um caminho pode nos fazer essa ponte, pode nos ligar a Deus. Então ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus, palavras de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão através dele.
Se nós não aceitar a Jesus na nossa vida, nós nunca vamos nos tornar filhos de Deus e nós nunca vamos poder estar um dia na glória. Pense nisso. Procura refletir nisso que eu estou te mostrando, tá? Porque não são palavras minhas, mas sim de Jesus. Então, e por isso que Deus é o nosso Criador, tá? Deus é o nosso Criador que entregou o seu melhor. Ele entregou o que ele tinha de melhor com ele, para que nós pudéssemos ser resgatados de volta para Deus. Por quê? Porque o pecado do mundo, ele nos afastou de Deus. E Jesus, ele veio para nos unir a Deus novamente. Porque quando nós estamos separados de Deus, nós somos apenas criaturas de Deus, criação, porque foi Ele quem nos criou, certo? Mas Deus, Ele tem um amor tão grande por nós que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, meus amores. Pensem nisso. O que Ele tinha de melhor que Ele podia dar, o único filho dele. Ele entregou para que Ele viesse e sentisse todas as nossas aflições, as nossas angústias, nossos medos, tudo, as nossas dores, as enfermidades, tudo, para que ele pudesse entender como é que é o coração humano, tá? Então, por isso, por este amor que Jesus tem, que Deus tem por nós, que é um amor imenso que nada pode justificar, este amor tão grande. Ele deu o que ele tinha de melhor para nos resgatar para ele. Então, os que adoram ídolos, oh Deus, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Para ser salvo é preciso aceitar a Jesus e abandonar todos os caminhos, os pecados, pois são eles que afastam o homem de Deus. Meus amores, procurem pensar e refletir nessa aula de hoje. Amém? Glória a Deus, a decisão é tua. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir para que você procure fazer a sua lição. É pouquinha. Completa no seu livro a sua lição na revistinha e tire uma foto e manda para mim pelo WhatsApp. Amém? Que essa aula de hoje possa ficar guardada no teu coração. E nunca te esqueça que amor que nem o que Deus tem por nós não existe.
E eu te convido agora a fechar os teus olhos e vamos estar encerrando essa nossa aula de hoje. Senhor amado, Pai querido, eu te peço, Senhor meu Deus, que Tu venha abençoar a cada um que assistiu essa aula hoje, Senhor. Deus, que Tu venha abençoar o lar de cada um, Senhor, que Tu entre com a Tua provisão divina, meu Deus, e que Tu venha, ó Pai, fazer morada em cada coraçãozinho. Senhor, louvado e glorificado seja o Teu nome, e eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade que Tu me concede de estar levando a Tua palavra aos pequeninos, ó Pai, em nome de Jesus, amém.